Hollywood adora suas lendas. Mas o que acontece quando o legado de uma estrela é apagado dos holofotes, desaparecido, como se sua fama nunca tivesse existido? Se você pensa que a história do cinema está gravada em pedra, pense novamente. A Era de Ouro criou ícones, mas também enterrou mais do que alguns. Como um nome passa das luzes do letreiro para o total silêncio, e o que esses ícones esquecidos fizeram para merecer a amnésia cinematográfica? Prepare-se, alguns desses desaparecimentos não foram acidentes. Pronto para conhecer os fantasmas desaparecidos de Hollywood? John Gilbert. Outrora aclamado como o grande amante dos filmes mudos, John Gilbert era um superstar, um rival de Valentino, um galã que fazia o público suspirar e os estúdios enriquecerem. Mas, no mais brutal reviravolta da história de Hollywood, o surgimento dos filmes falados transformou a carreira de Gilbert em uma lição de advertência da noite para o dia. Por anos, cinéfilos faziam fila para vê-lo abraçar garbo, duelar por honra ou arder na tela. No entanto, quando o som chegou, os chefes de estúdio, especialmente o poderoso Louis B. Mayer, decidiram que Gilbert não passaria no corte. Rumores se espalharam como fogo que sua voz era muito aguda, sua persona muito antiquada, ou que ele tinha cruzado com o figurão errado na hora errada. A verdade? A voz de Gilbert era perfeitamente boa, mas os roteiros que ele recebeu para seus primeiros filmes falados eram terríveis. Sabotagem segundo muitos que estavam lá. Ele recebeu falas ridículas, direção rígida e foi preparado para fracassar. Seu público outrora devotado, confuso com a nova era e com a súbita transição de Gilbert para papéis de segunda categoria, afastou-se. A estrela que enchia os teatros agora enfrentava assentos vazios e indiferença. A MGM perdeu o interesse, e outros estúdios temiam contrariar Mayer. A imprensa começou a chamá-lo de fracassado, enquanto ele ainda estava na casa dos 30 anos. Nos bastidores, a vida pessoal de Gilbert era igualmente tumultuada. Seu caso com Garbo esfriou, seus casamentos desmoronaram e a pressão o levou ao alcoolismo. Em 1936, ele morreu de um ataque cardíaco aos 36 anos, mal sendo uma nota de rodapé na indústria que ele outrora governava. Hoje, é preciso buscar a fundo para encontrar menções a ele nas histórias oficiais. Hollywood construiu a lenda de Gilbert. Depois a apagou quase tão rapidamente, deixando apenas sussurros e pôsteres antigos, como evidência de que ele algum dia reinou nas telas de cinema. Lupe Vélez. Lupe Vélez era uma contradição ambulante, selvagem, espirituosa, explosiva e impossível de ignorar. Apelidada de O Furacão Mexicano, ela atravessou a Hollywood dos anos 1920 e 30, com a força de um furacão, recusando-se a ser recatada ou silenciosa. Ela era uma superestrela latina antes mesmo de o termo existir, com carisma suficiente para incendiar qualquer tela em que aparecesse. Vélez lutou para sair da pobreza no México, chegou a Los Angeles e se tornou uma das primeiras atrizes latinas a cruzar fronteiras e protagonizar grandes filmes americanos. Tanto em comédias quanto em dramas, a energia de Lupe era incontida. Ela não se misturava. Ela arrebentava as portas do lugar. Mesmo com todo o seu poder de estrela, Hollywood a tratava como uma novidade exótica. Os estúdios a escalavam como tempestiva, ardente, imprevisível. Nunca como protagonista em dramas sérios, sempre um estereótipo. Ainda assim, Vélez se tornou um sucesso de bilheteria com seus filmes Mexican Spitfire, satirizando os próprios clichês que a rotulavam. Fora das telas, ela era material de manchetes, casos apaixonados, entrevistas explosivas, brigas públicas e um senso de humor mordaz que deixava os colunistas de fofoca correndo para acompanhar. Mas Vélez também era uma mulher lutando em todas as frentes: sexismo, racismo e uma indústria que a mantinha em uma caixa. Quando os estúdios se cansaram de seu ato ou de sua recusa em ser controlada, os papéis desapareceram. Sua vida pessoal, sempre turbulenta, saiu de controle. Relacionamentos implodiram. Sua saúde mental sofreu e ela sentiu intensamente o desprezo da indústria. Em 1944, a morte de Vélez por overdose tornou-se uma lenda de Hollywood, envolta em rumores e mitos urbanos. Hoje, a maioria das pessoas a conhece, se é que a conhecem, por uma piada cruel sobre seu trágico fim, não por seus filmes pioneiros ou pelas barreiras que rompeu para artistas latinos. Hollywood adorava explorar sua imagem, mas nunca verdadeiramente respeitou seu legado. Lupe Vélez foi apagada pela mesma máquina que um dia a fez uma estrela, e seu fantasma ainda assombra os limites da história de Hollywood, bem fora do quadro.
Paul Mooney. Paul Mooney já foi considerado um dos maiores atores vivos, um verdadeiro camaleão que podia se transformar em qualquer papel. Imigrante, gangster, cientista ou até mesmo um revolucionário francês. Nos anos 1930, seu nome tinha o mesmo peso que Gable, Cagney ou Tracy. Ele recebeu 6 indicações ao Oscar e venceu por A História de Louis Pasteur. Então, por que Paul Mooney não é um nome familiar hoje? Não é por falta de talento. Mooney foi o ator do método antes de Brando torná-lo popular, e os críticos adoravam sua dedicação. Mas Mooney era um perfeccionista e, ironicamente, um homem que desejava invisibilidade. Ele escolhia papéis que exigiam maquiagem pesada e transformações radicais, frequentemente desaparecendo tão completamente em seus personagens que o público esquecia o homem por trás da máscara. Mooney também era ferozmente independente em uma época em que o sistema de estúdios exigia lealdade acima de tudo. Ele recusou contratos a longo prazo, exigiu controle criativo e era notório por bater de frente com produtores. Essa atitude rebelde conquistou admiradores entre seus pares, mas também lhe rendeu inimigos poderosos nos bastidores. A Warner Brothers, após lucrar milhões com suas atuações em Scarface, Eu Sou um Evadido e Fúria Negra, ficou frustrada com suas exigências e lentamente o afastou. O mundo mudou após a Segunda Guerra Mundial, e Hollywood também. O público queria novos rostos, novas vozes, e a gravidade de Mooney de repente parecia fora de sintonia com a cultura obcecada pela juventude do pós-guerra. Ele retornou a Broadway, ganhando um Tony, mas sua carreira no cinema se apagou. Quando morreu em 1967, o legado de Mooney tinha sido praticamente apagado da história oficial do estúdio. Hoje, até mesmo entusiastas de filmes clássicos às vezes hesitam sobre seu nome, sem perceber que estão perdendo um dos verdadeiros arquitetos da atuação cinematográfica. Paul Mooney interpretou todos e tudo, exceto, no final, ele mesmo. O desaparecimento final. Ramon Novarro. Nos anos 20, Ramon Novarro era mais do que um ídolo matinal. Ele era a resposta da MGM a Rudolph Valentino, um superastro nascido no México cujo rosto estava estampado em todas as revistas e cujos filmes rendiam ouro nas bilheterias. Seu grande sucesso, como o personagem título em Ben-Hur, 1925, foi uma sensação global, e o público se encantou com seu charme latino, olhos gentis e inegável química com as protagonistas. Por um tempo, parecia que nada poderia deter a ascensão de Novarro. Ele foi o primeiro latino a realmente se tornar um galã de Hollywood, e os estúdios se apressaram em promovê-lo como o arquétipo diamante latino. Mas à medida que os filmes falados surgiram, o estrelato de Novarro começou a desvanecer, não porque ele não conseguisse lidar com o som, mas porque o apetite de Hollywood por estrelas exóticas era volúvel e novos rostos estavam sempre à espera nos bastidores. Para complicar ainda mais as coisas, Novarro era um homem gay em uma era violentamente fechada, e os estúdios trabalhavam incansavelmente para controlar sua imagem e suprimir rumores. Ele vivia uma vida em constante negociação entre felicidade pessoal e orgulho público, persona entre as demandas da fama e a ameaça de exposição. Apesar de seu talento e carisma inegáveis, os papéis de Novarro nos filmes se esgotaram na década de 1930, substituídos por papéis que estavam abaixo de sua capacidade, ou por nada. Os capítulos finais da vida de Novarro são um estudo da crueldade de Hollywood, problemas financeiros, amizades perdidas e, por fim, um assassinato brutal e sensacionalista que virou manchete, mas não fez nada para reviver sua reputação. Hoje em dia, os filmes de Novarro raramente são exibidos, e seu nome foi quase totalmente esquecido, mesmo com a indústria promovendo seu atual compromisso com diversidade e representatividade. Por todo o seu pioneirismo, Ramon Novarro permanece uma figura misteriosa. A grande história de amor de Hollywood, perdida para a história. Gayle Russell. Imagine ser tão bonita, tão radiantemente fotogênica, que os estúdios de Hollywood disputavam para contratá-la, mas sendo tão dolorosamente tímida que mal conseguia falar no set. Esse era o paradoxo de Gayle Russell. Descoberta no início da década de 1940, ela alcançou a fama ao contracenar com John Wayne em Angel and the Batman, e deixou o público encantado com sua voz suave e grandes olhos assombrados. Mas Russell nunca foi feita para a máquina que era a Hollywood da Era de Ouro. Aterrorizada pelos holofotes, ela desenvolveu uma paralisante fobia de palco e ansiedade. A solução do estúdio.
Álcool dado a ela no set apenas para acalmar seus nervos. No início, funcionou. A vulnerabilidade trêmula de Russell parecia etérea na tela, perfeita para heroínas trágicas e mulheres à beira do colapso. Ela estrelou sucessos de bilheteria, estampou capas de revistas e até conquistou o coração do ator durão Guy Madison. Mas quanto mais o estúdio pressionava, mais Russell se desmoronava. Sua dependência do álcool tornou-se de conhecimento público, e ao final dos seus 20 anos, ela era presença constante nas colunas de escândalos, não por festas selvagens, mas por acidentes trágicos e compromissos perdidos. Os estúdios, sempre impiedosos, a dispensaram no momento em que se tornou difícil, apesar de seu talento evidente. Seus anos finais foram uma desilusão em câmera lenta. Uma série de retornos fracassados, manchetes em tabloides e uma última atuação em um thriller de baixo orçamento antes de morrer sozinha aos 36 anos, seu corpo encontrado cercado por garrafas vazias. Hoje, Gail Russell é apenas uma nota de rodapé. Suas performances luminosas esquecidas até mesmo pelos entusiastas de filmes clássicos. Ela não foi apagada por escândalo ou controvérsia, mas porque Hollywood não tinha paciência para a vulnerabilidade que não conseguia controlar. A história de Gail Russell não é apenas sobre uma estrela perdida. É um aviso sobre o custo de transformar almas tímidas em lendas do cinema. Herbert Marshall. Se você assistiu a pelo menos alguns filmes da Era de Ouro, é provável que tenha visto Herbert Marshall sem perceber. Ele estava em toda parte nas décadas de 1930 e 1940. O inglês sofisticado em Trouble in Paradise, o amante condenado de Bette Davis em The Letter, ou o patriarca nobre em Foreign Correspondent. Marshall tinha uma voz que poderia derreter manteiga, a postura de um cavalheiro e um rosto que irradiava força tranquila. Os diretores o adoravam por seu profissionalismo, e o público confiava nele. Ele era o homem que você queria ao seu lado ou aquele que mais temia perder. Mas a história de Herbert Marshall é cheia de resistência oculta. Ele perdeu uma perna lutando na Primeira Guerra Mundial. Então aprendeu a andar e dançar com uma prótese de maneira tão convincente que poucos em Hollywood souberam. Apesar da dor e de problemas pessoais, ele continuou trabalhando, sem nunca perder o ritmo, mesmo quando a indústria começou a procurar estrelas mais jovens e chamativas. A verdade é que o apagamento de Marshall não foi sobre escândalo, política, ou um único papel ruim. Era sobre o apetite incessante de Hollywood pelo novo. Na década de 1950, a indústria que antes valorizava a estabilidade e a classe começou a perseguir o choque, a juventude e a reinvenção. Marshall discretamente se afastou para papéis secundários e, eventualmente, para a obscuridade. Ele morreu em 1966, com mais de 70 créditos de filmes em seu nome e quase nenhum reconhecimento moderno. Pergunte a qualquer fã casual de cinema quem foi Herbert Marshall, e você provavelmente receberá um olhar vazio. Ainda assim, sua voz, sua dignidade e seu heroísmo silencioso, dentro e fora da tela, construíram a própria base do clássico protagonista de Hollywood. No final, Marshall foi apagado não por escândalos ou fracassos, mas pela implacável marcha do tempo. Às vezes, até lendas passam despercebidas. Frances Farmer. Frances Farmer não era apenas um rosto bonito no sistema de estúdios. Ela era um furacão, inteligente demais e feroz demais para as cordas de marionete que Hollywood tentou puxar. Farmer explodiu nas telas no final da década de 1930, aclamada pelos críticos como a próxima grande novidade. Ela não tinha medo de desafiar diretores ou questionar os chefes dos estúdios. Em uma era de estrelas que diziam, sim senhor, Frances era mais propensa a te desafiar com um debate filosófico do que com um sorriso ensaiado. Sua intensidade na tela era acompanhada apenas por sua recusa em jogar o jogo fora dela. Mas Hollywood não lida bem com não conformistas, especialmente mulheres. Farmer entrou em conflito publicamente com os chefes de estúdio, recusou-se a fazer acrobacias publicitárias e rejeitou papéis que ela sentia serem inferiores a ela. Os estúdios responderam com a única arma que realmente tinham, o apagamento. Retrataram-na como difícil, o beijo da morte para qualquer atriz. Pior ainda, à medida que os rumores sobre suas lutas de saúde mental cresciam, os tabloides devoravam-na. Prisões, hospitalizações e internamentos forçados tornaram-se manchetes, às vezes fatos, muitas vezes ficção. Os estúdios se distanciaram, silenciosamente tirando-a de papéis principais e, eventualmente, dos filmes por completo. A queda de Farmer foi mais escandalosa do que qualquer melodrama em que ela já atuou. O verdadeiro horror foi o que aconteceu a portas fechadas. Abuso institucional,
lobotomias rumoradas e um sistema que parecia determinado a silenciar a mulher que outrora celebrou. Quando ela fez um pequeno retorno nos anos 50, o dano estava feito. Hollywood havia seguido em frente e Frances Farmer era um mito, seus filmes dispersos e reputação manchada. Hoje, a maioria das pessoas conhece seu nome não por suas atuações inovadoras, mas por lendas sussurradas e biografias trágicas. Seu apagamento não foi acidental. Foi um aviso para qualquer estrela que ousasse desafiar o sistema. Evelyn Brandt. Antes mesmo do termo filme noir ser cunhado, Evelyn Brandt já estava aperfeiçoando-o. Na década de 1920, ela era a femme fatale original. Olhos ardentes, inteligência afiada e uma presença que fazia os homens tremerem e os diretores se apaixonarem. De Underworld a Interference, Brandt definiu a mulher perigosa muito antes de Hollywood transformá-la em um clichê. Ela também era versátil, alternando entre dramas criminais intensos e filmes sofisticados de sociedade, sempre atraindo atenção com sua autoridade fria e charme fatigado do mundo. Mas, com a chegada dos filmes falados, o reinado de Brandt escapou por entre seus dedos. Alguns culpavam sua voz profunda e rouca, que ironicamente deveria ter sido um trunfo nos filmes sonoros, enquanto outros sussurravam sobre novos regimes de estúdios que haviam como uma relíquia dos anos 20 selvagens. A verdade era mais simples e mais triste. Hollywood sempre teve memória curta, e o estilo de Brandt não se encaixava com as jovens audaciosas ou as heroínas puras que os estúdios queriam nos anos 1930. Pouco a pouco, seus papéis reduziram-se de manchetes a notas de rodapé, aparições não creditadas, vilões de filmes B, até participações especiais na televisão. Diretores que antes imploravam por sua atenção, de repente esqueceram seu número. O mais brutal sobre a eliminação de Brandt é o quão completa ela se tornou. Sem escândalo, sem queda espetacular. Apenas uma artista varrida silenciosamente pelas mudanças de gostos e a lógica fria das salas de casting. Ela morreu em 1975, sua filmografia dispersa e seu legado amplamente esquecido. Evelyn Brandt não caiu em desgraça. Ela apenas desapareceu, deixando para trás algumas atuações inesquecíveis enterradas sob décadas de amnésia de Hollywood. Em um lugar obcecado pela reinvenção, a história de Brandt é uma lição de como as luzes podem se apagar rapidamente, mesmo para aqueles que um dia dominaram a noite. Kay Francis. No início dos anos 1930, Kay Francis era a resposta da Warner Brothers a Greta Garbo. Uma estrela impossivelmente glamurosa, com um sotaque chique, voz aveludada e um guarda-roupa tão deslumbrante que às vezes ofuscava os próprios filmes. Ela foi a atriz mais bem paga de Hollywood por anos, estrelando melodramas, dramas emocionantes e comédias sofisticadas que arrecadaram fortunas. Francis era o epítome do charme cosmopolita. Ela fazia o desgosto parecer elegante e o escândalo parecer uma declaração de moda. Mas o reinado de Kay Francis foi construído sobre areia movediça. À medida que o sistema de estúdios apertava seu controle, Francis, que era aberta sobre sua bissexualidade e desdém pela intromissão dos estúdios, foi rotulada como veneno de bilheteria. Um código para estrelas que eram muito caras, muito independentes ou pouco dispostas a seguir as novas regras. Os estúdios começaram a enterrá-la em papéis menores, escalando-a como a mãe ou a amiga, em vez de estrela. Os roteiros passaram de brilhantes a sombrios, e Francis, que antes tinha a palavra final em tudo, das roupas ao diálogo, foi forçada a seguir as regras de outra pessoa. Nos anos 1940, seu nome havia praticamente desaparecido da lista A. Ela se dedicou ao teatro, fez turnês uso e desapareceu silenciosamente das manchetes. Quando morreu em 1968, Francis deixou um legado de quase 70 filmes, mas quase um sussurro na tradição moderna de Hollywood. Hoje, Kay Francis é uma pergunta de curiosidade. Quem foi a atriz mais bem paga na era da Grande Depressão em Hollywood? E não muito mais. Sua eliminação não é apenas sobre uma carreira interrompida. É sobre como a indústria reescreve sua própria história. Uma lenda esquecida de cada vez. George Raft. Houve uma época em que o nome de George Raft era sinônimo de perigo, confiança e charme do submundo. Ele não estava apenas interpretando gangsters. Ele praticamente inventou a persona do gangster no cinema. Nascido em Hell's Kitchen, Raft viveu a vida que mais tarde interpretaria nas telas. Andando com gangsters, dançando em speakeasies, fugindo da lei. Seu papel revelação em Scarface, 1932, o transformou em uma estrela da noite para o dia.
E na década seguinte, ninguém girava uma moeda ou lançava um olhar de lado como Raft. Ele era tão convincente que criminosos da vida real o respeitavam, e os chefes de estúdio temiam as manchetes que ele poderia gerar com uma única noite fora. Mas Hollywood não é gentil com homens que borram a linha entre mito e realidade. As lealdades nas ruas de Raft eram lendárias, e sua recusa em cooperar com os chefes de estúdio fez com que ele fosse rotulado como difícil e imprevisível. Ele recusou papéis que se tornaram clássicos: High Sierra, The Mal, 40º Falcão e até Casablanca, proporcionando a Bogart sua carreira de destaque em uma bandeja de prata. Não foi apenas azar. Era o código teimoso de Raft, recusando-se a interpretar qualquer coisa que o fizesse parecer fraco ou anti-heróico. No final da década de 1940, os estúdios já tinham seguido em frente, preferindo estrelas mais seguras e gerenciáveis. As conexões reais de Raft com a máfia acabaram se tornando um problema, especialmente quando a Hollywood do pós-guerra tentou limpar sua imagem. As ofertas cessaram, e na década de 1950, Raft estava interpretando a si mesmo em cameos ou gerenciando casas noturnas para pagar as contas. Ele morreu em 1980. Mais lenda urbana do que realeza de Hollywood, sua carreira outrora gloriosa se reduziu a um conto de advertência sobre más decisões e sorte em declínio. Hoje, o nome de George Raft mal é reconhecido fora dos círculos mais dedicados ao cinema. Hollywood tirou o durão dos cartazes, e com ele, toda uma era de coragem e perigo se apagou. Richard Barthelmess. Na era do cinema mudo, Richard Barthelmess era o tipo de estrela para quem as pessoas escreviam cartas de fãs em sacos cheios, tímido, profundo e magnético, de uma maneira que deixava o público sem fôlego. Ele estrelou em Broken Blossoms e The Patent Leather Kid, ganhando uma indicação ao Oscar e uma reputação como um dos protagonistas mais sensíveis de Hollywood. Os diretores o adoravam por sua amplitude emocional e disposição para assumir riscos, até mesmo produzindo seus próprios filmes quando os estúdios tentavam limitá-lo. Por um momento, Barthelmess foi tão grande quanto Chaplin, ou Fairbanks, um ídolo genuíno com um rosto feito para o close-up. Mas o tempo e a tecnologia são os verdadeiros vilões de Hollywood, e Barthelmess enfrentou ambos de frente quando o som chegou. Sua intensidade silenciosa e entrega discreta, tão perfeitas para o silêncio do cinema mudo, se perderam na cacofonia dos filmes falados. Os estúdios decidiram que sua voz era muito comum, e os papéis começaram a diminuir. Ele aceitou papéis secundários, na esperança de um retorno. Mas a magia estava desaparecendo. Pior, Hollywood não tinha paciência para estrelas, cujo estilo de repente parecia antiquado, e a masculinidade tranquila de Barthelmess estava em desacordo com a nova era audaciosa. Na década de 1940, Barthelmess estava amplamente esquecido, aposentando-se do cinema antes de completar 50 anos. Ele serviu como tenente da Marinha na Segunda Guerra Mundial, um contraste marcante com os fãs apaixonados e os estúdios que outrora definiam seu mundo. Quando ele morreu em 1963, poucos notaram, e menos ainda se lembraram. Hoje, os filmes de Barthelmess são estudados por aficionados da era do cinema mudo. Mas seu nome raramente surge em conversas convencionais. Ele foi apagado, não por escândalo ou fracasso, mas pela busca implacável de Hollywood por novidade. O rosto que outrora provocou 1000 suspiros desbotou silenciosamente para o fundo, deixando para trás apenas vestígios tremeluzentes no celuloide. Laila Lee. Na década de 1920, Lila Lee era o tipo de ingênua, de rosto fresco que todo estúdio desejava. A namoradinha da América, com um sorriso radiante e o charme inocente para combinar. Ela estrelou ao lado de nomes como Rudolph Valentino em Blood and Sand, deslumbrando críticos e espectadores de cinema. A carreira de Lee decolou durante a era do cinema mudo, e ela fez uma transição suave para os filmes falados, provando que tinha mais do que apenas um rosto bonito. Ela podia atuar e sustentava um filme. Mas em Hollywood, o estrelato é tão frágil quanto vidro. A queda de Lee não veio de um comportamento escandaloso, mas de forças, além de seu controle. Enquanto a Grande Depressão castigava a indústria, os estúdios cortaram contratos e reinventaram elencos. Lee, enfrentando problemas de saúde e indiferença do estúdio, seus papéis diminuíram de participações em produções de primeira linha para papéis coadjuvantes e, eventualmente, filmes de segunda categoria que quase não foram notados pelos críticos. Então, no final da década de 1930, um feio caso judicial, não relacionado às suas ações, arrastou seu nome pelas colunas de fofocas, tornando-a uma mercadoria danificada em uma indústria que sempre quis suas queridinhas impecáveis.
Ela tentou fazer retornos no teatro e no rádio, mas os holofotes já haviam passado. Quando se aposentou, o legado de Lila Lee era principalmente sussurrado nos bastidores de Hollywood. Outra estrela que brilhou intensamente, depois deslizando silenciosamente para a obscuridade. Hoje, ela raramente é mencionada entre os grandes, apesar de uma filmografia que um dia a tornou um nome comum. Hollywood não apenas esqueceu Lila Lee. Enterrou-a sob décadas de rostos mais novos e escândalos mais recentes. A história dela é um lembrete. Em Tinseltown, até a queridinha da América pode desaparecer sem deixar rastro. Myrna Loy. Se você acha que apagada é uma palavra muito forte para Myrna Loy, considere isto. Uma vez a rainha indiscutível das bilheterias dos anos 30, o rosto de Loy era tão familiar quanto o de Clark Gable ou Bette Davis. Ela foi a esposa perfeita, a espirituosa e radiante Nora Charles, na série The Thin Man, e a estrela escolhida para qualquer papel que exigisse inteligência, elegância e um apurado senso de humor. Ela apareceu em mais de 120 filmes e foi, por um tempo, a atriz mais popular da América. Mas o legado de Myrna Loy foi prejudicado, e não por acidente. Apesar de todos aqueles filmes de sucesso, ela nunca recebeu uma indicação ao Oscar durante seu auge, e os críticos frequentemente a descartavam como apenas uma estrela cômica ou coadjuvante. Não importa que sua química e diálogos espirituosos definiram toda uma era da comédia romântica. À medida que a década de 1940 avançava, as prioridades de Hollywood mudaram. Histórias de guerra, noir e melodrama eclipsaram o gênero que ela dominava. E Loy, ainda no auge de sua carreira, viu-se excluída da nova onda de filmes dramáticos intensos. Ela nunca desapareceu completamente. Loy trabalhou constantemente por décadas. Tornou-se uma ativista franca e acabou recebendo um Oscar honorário. Mas seu status como uma lenda de primeira linha nunca correspondeu ao seu impacto real. Hoje, mesmo os amantes de filmes clássicos podem ter dificuldade em citar mais de alguns de seus títulos. E sua influência é frequentemente ofuscada pelos homens com quem contracenou. Myrna Loy não foi apagada por escândalo ou fracasso, mas pelo hábito teimoso de Hollywood de marginalizar as conquistas das mulheres, especialmente quando elas são muito boas em fazer parecer fácil. A rainha do ponto cego de Hollywood merecia melhor, e os filmes dela também. Philip Loeb. Philip Loeb era um ator de personagem amado e pioneiro da TV, mais conhecido no final dos anos 1940 como o patriarca caloroso e sábio Jake Goldberg, na sitcom de grande sucesso The Goldbergs. Ele não era apenas um rosto familiar, ele era um símbolo do otimismo da classe média, uma presença estabilizadora nas salas de estar em toda a América. Fora das telas, Loeb era igualmente respeitado como defensor dos direitos dos atores e organizador sindical em um setor notoriamente conhecido por explorar seu talento. Mas sua defesa em uma era de paranoia do medo vermelho o tornou um alvo quando a era da lista negra desabou. Acusado, sem evidências reais, de simpatizar com os comunistas, Loeb foi apanhado na purga do estúdio. Os patrocinadores entraram em pânico, as redes cederam, e Loeb foi discretamente forçado a sair de The Goldbergs. Seu nome foi apagado dos créditos, e sua reputação deixada em frangalhos. Para Loeb, um homem que dedicou sua vida ao ofício e aos colegas atores, o apagamento foi devastador. A lista negra não era apenas uma sentença de morte para a carreira. Era uma aniquilação pessoal, separando-o do mundo que ajudou a construir. Ele lutou para encontrar trabalho, enfrentou dívidas crescentes e batalhou contra a depressão enquanto amigos se afastavam por medo. Em 1955, Loeb tirou a própria vida, mais uma vítima da cultura de medo em Hollywood. Hoje, ele é quase uma nota de rodapé nos livros de história. Seu legado foi obscurecido por aqueles que sobreviveram à purga e pela indústria que permitiu que isso acontecesse. A história de Loeb é um lembrete claro. Às vezes, a eliminação é deliberada, um produto da covardia e crueldade coletivas. Ele merecia ser lembrado como um pioneiro, não como um fantasma na máquina de Hollywood. Fredi Washington. Fredi Washington deveria ter sido uma superestrela. No início dos anos 1930, ela era uma das atrizes mais eletrizantes que já apareceu na tela. Talentosa, inteligente e impressionantemente bela, com uma presença que podia prender a câmera. Sua atuação como Piola em Imitation of Life, 1934, foi tão poderosa que ainda ecoa na história do cinema.
uma atriz negra interpretando uma mulher mestiça, passando por branca em um filme que ousou confrontar a questão racial em uma época em que a maioria de Hollywood olhava para o outro lado. Ainda assim, a própria existência de Washington no sistema de estúdios era um desafio ao status quo. A resposta de Hollywood? Dar a ela um papel icônico, depois fechar todas as portas na sua cara. A verdade era brutal. Havia poucos, se é que havia, papéis substanciais para mulheres negras que não se encaixavam no molde de alívio cômico ou empregada subserviente. Washington, digna e orgulhosa, recusou-se a interpretar estereótipos. Agentes de elenco disseram-lhe para tentar passar por branca, e executivos de estúdio sugeriram que ela se mudasse para o teatro ou para a Europa, qualquer lugar exceto a tela de cinema. Mesmo em uma era em que Paul Robeson e Hattie McDaniel abriram caminhos, Washington era complexa demais, ameaçadora demais para a hierarquia de Hollywood. Então, ela foi embora, voltando-se para o ativismo e o jornalismo, lutando pelos direitos dos artistas negros em um mundo determinado a mantê-la fora do cartaz. A carreira de Fredi Washington tornou-se uma série de "e se?". E se Hollywood tivesse abraçado seu talento? E se os públicos tivessem exigido melhor? E se ela tivesse nascido em uma era diferente? Hoje, seu nome mal é reconhecido fora dos círculos de história do cinema, mas seu apagamento é uma mancha vergonhosa no registro de Hollywood. Washington foi apagada não por fracasso, mas por um sistema aterrorizado por seu poder. Sua história não é apenas uma perda para o cinema. É uma lembrança assombrada de cada lenda que nunca chegamos a ver. E aí está, as lendas perdidas no brilho de Hollywood, cada uma um capítulo ausente na história do cinema. Quais nomes te surpreenderam mais? De quem você acha que o legado merece um retorno? Deixe seus pensamentos abaixo e não se esqueça de se inscrever para mais verdades ocultas de Hollywood e histórias não contadas. Se essas estrelas desaparecidas provam algo, é que a fama é passageira, mas uma grande história se recusa a ficar enterrada. Quem sabe quais outros fantasmas ainda estão esperando para serem encontrados?